Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil, uma iniciativa do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. A dependência científica e tecnológica do Brasil pode ser minimizada com uma política de financiamento do setor produtivo, garantindo fomento para o desenvolvimento econômico do país. É preciso ampliar os financiamentos no setor industrial e também na área de serviços, com a concessão de linhas de créditos especiais direcionadas a iniciativas na inovação, na indústria 4.0 e na economia verde. Como em outros setores produtivos, o financiamento de projetos de mineração é um desafio. Para falar sobre este assunto, convidamos Pedro Paulo Dias Mesquita, gerente de mineração e transformação mineral no BNDES e ex-secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia. Pedro Paulo, muito obrigada pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Maria Amélia, é um prazer estar aqui com vocês. Convidamos também Cíntia de Paiva Rodrigues, gerente de P&D do IBRAM. Cíntia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Maria Amélia. Feliz de estar aqui com vocês, Pedro e Adriano. Participa aqui com a gente também o Adriano Drummond Trindade, que é advogado especialista em política mineral e regulação do setor do escritório Matos Filho Advogado. Adriano, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Sou eu que agradeço, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês, Maria Amélia, com Pedro e Cíntia, e poder discutir esse assunto tão importante para a mineração brasileira. Sejam todos bem-vindos. Para a gente começar, Pedro Paulo, o que é a política de financiamento do setor produtivo e por que é tão importante esse tipo de investimento em diversos setores? Bom, Maria Amélia, quando se fala, em termos de política, pode-se imaginar que seria algo necessariamente partindo de um governo, como uma política pública. E é algo muito mais amplo, na verdade. Quando se fala em política de financiamento, nós temos que considerar todas as opções, e possibilidades e canais de financiamento que existem disponíveis para as empresas, né? Então, isso contempla o quê? Uma participação muito grande de bancos, sejam públicos, sejam privados, e uma participação cada vez maior do mercado de capitais, que vem inovando de forma bastante significativa nos últimos anos. Então, quando falamos do setor produtivo, nos referimos especificamente a um financiamento capaz de construir novas capacidades para as atividades de produção. E aqui nosso papo é sobre o Brasil, Então, a nossa intenção é sempre prover uma maior facilidade de financiamento, um maior volume de recursos para atender os projetos de investimento no setor produtivo brasileiro. Então, se trata basicamente sobre construir mais capacidade de produção no nosso país. Isso impacta diretamente, e não podia deixar de ser, no produto interno bruto brasileiro, na produção que nós temos anualmente. Então, ao tratar de mercados de capitais e bancos, sejam públicos e privados, nós precisamos compreender aqui algumas características que precisam conter nessa política de financiamento. Então, um fator muito relevante são as políticas públicas de incentivos a investimentos de maior risco, e você destacou bem na sua fala de abertura o investimento em inovação, que é caracteristicamente um investimento de maior risco tecnológico associado, portanto, apoiado em diversos países com políticas de incentivo. E nós também temos que contemplar nessa política uma participação relevante do que nós chamamos de capital de risco. Esse capital de risco é um capital que ele possui característica mais propensa a entrar em investimentos que possuem um nível maior de incerteza, digamos assim. E isso é muito claro tanto para a inovação, desenvolvimento tecnológico, mas também
para a mineração, que é o nosso tema aqui de hoje. Eu costumo dizer que o ciclo de um investimento em mineração, ele é muito parecido com o ciclo de investimento numa nova tecnologia, e ele possui características bem semelhantes nesse ciclo de vida, né, de você precisar, de fato, de mecanismos muito semelhantes, tanto um apoio de política pública com incentivos no estágio mais inicial, que é o que nós vemos tanto na inovação quanto na mineração, quanto no momento seguinte essa entrada de um capital mais propenso à tomada de risco e a lidar com incertezas, que naturalmente esse capital ele vai exigir também um retorno maior para compensar essas incertezas. Tá? Após esse ciclo de capital de risco, nós vemos aí sim um espaço mais relevante para um mecanismo de financiamento um pouco mais tradicional, uma dívida na qual os bancos atuam com maior presença. Tá? O BNDES, ele hoje é um grande financiador do setor, né? Na verdade, historicamente, ele tem sido um grande financiador do setor, principalmente nesse estágio mais de produção, né? Com financiamento via dívida. Uhum. Cíntia, quais são as principais demandas aí para financiamento do setor produtivo brasileiro? Maria Amélia, o setor de mineração, ele é único no sentido de que a ocorrência mineral somente onde a formação geológica a propiciou, somente onde a formação geológica aconteceu. Então, eu não posso deslocar um projeto de mineração. Eu tenho que levar toda uma infraestrutura até ele. E aí começam as dificuldades e com o olhar de demanda as necessidades para o setor de mineração. Muitas vezes eu enfrento problemas na questão fundiária. Nem sempre a empresa de mineração ela é a detentora do imóvel, né, seja rural ou não, nem sempre ela é a detentora daquele imóvel. Então, ela vai obter uma licença para explorar o subsolo. Os recursos minerais pertencem à União, estão localizados, em sua maioria, no subsolo. Então, a questão fundiária já começa como um primeiro entrave ali. Na hora que eu vou fazer o licenciamento para um projeto, seja desde a fase de pesquisa até a sua fase de lavra, quando eu estou autorizado a fazer a produção mineral, eu tenho uma série de órgãos ambientais envolvidos, seja do ponto de vista municipal, estadual e do âmbito federal. A concessão ela é federal via Agência Nacional de Mineração e a portaria de lavra, por último, concedida pelo ministro de Minas e Energia. E aonde estão as demandas de financiamento? Eu estou buscando capital para uma empresa que está geralmente nascendo ali no momento que eu estou com aquele projeto. Eu não tenho uma receita para eu comprovar como que eu vou reunir todas aquelas premissas que um agente bancário comum exige de um outro tipo de empresa. Então, a ausência de receita ela é uma dificuldade. Em outros setores, por exemplo, é exigido garantia corporativa, uma garantia bancária. E como que isso acontece na mineração? Se eu estou falando de uma produção futura, eu estou buscando financiar algo que é uma produção futura. Quando eu falo de empréstimo, talvez tenhamos soluções aí no mercado brasileiro, mas no momento que eu falo de financiamento, como que eu vou trazer isso para a realidade do setor mineral, que é com essa dificuldade de informações? Se eu for falar, por exemplo, da fase de pesquisa mineral, eu estou justamente fazendo um estudo para obter mais informações sobre aquele subsolo que eu gostaria de ter maior conhecimento. E eu posso ter um resultado positivo ou um resultado negativo, mas ainda assim eu preciso de um financiamento para que me promova meios de eu contratar uma série de serviços para eu obter a minha informação geológica. E aí, como é que eu obtenho acesso a esse capital? Volto para você a pergunta, Maria Amélia.
Pois é. Eu vou pedir para o Adriano, você quer complementar alguma coisa, Adriano? Pois é, eu gostaria de complementar sim, Maria Amélia. Eu acho que tanto o Pedro como a Cíntia tocaram em pontos bastante relevantes aqui e bem particulares do setor mineral, né? Pedro comparou o setor mineral com a inovação, com investimento em inovação, né? E a Cíntia chamou atenção para o fato de que em um momento em que uma empresa vai buscar recursos financeiros, né, muitas vezes ela ainda não tem produção. E eu queria chamar a atenção justamente para esse ponto, né? Talvez dando um passo atrás, falando um pouquinho da própria dinâmica da mineração. A mineração ela começa muito antes do momento em que uma mina começa a ser construída. Então, aqueles que têm bastante familiaridade com o setor mineral sabem muito bem que são necessárias muitas pesquisas, não, campanhas de prospecção, de levantamentos geológicos, né, de amostragem, para que se chegue à conclusão de que há um potencial mineral do ponto de vista econômico, capaz de ser aproveitado economicamente, em um determinado projeto. E eu acho que quando a gente fala de captação de recursos, a gente tem que imaginar primeiro qual que é o momento do projeto. Para que os recursos serão necessários? Eu estou captando recursos para aprimorar uma pesquisa, para aumentar o detalhamento de uma pesquisa que foi feita inicialmente. Nesse caso, a estratégia para captação de recursos vai ser uma. Eu já tenho uma jazida delimitada, eu já tenho um recurso mineral, né, como se diz no setor, eu já fui capaz de gerar informações geológicas com um nível de detalhamento suficiente para que eu possa apresentar a um investidor, a um financiador e consequentemente, reduzir o risco daquele investimento, reduzir a incerteza. Então, a estratégia, nesse momento, pode ser um pouco diferente. Há um conjunto enorme de circunstâncias que o investidor ele vai levar em consideração no momento em que ele decide se vai ou não investir em uma empresa ou investir em um projeto mineral. O investidor ele vai levar em consideração qual que é em que estágio que está o projeto, para que é aquele investimento. É um investimento para a expansão de uma mina que já está em produção, em que já há receita, já há um fluxo de caixa, ou nós estamos falando de um financiamento para construir uma mina em que eu já tenho o licenciamento numa fase avançada, mas eu ainda tenho uma série de riscos relacionados à própria colocação em operação daquele projeto. Então, dependendo do tipo dependendo do propósito do financiamento, há uma série de estratégias distintas e, consequentemente, né, o papel dos bancos, o papel do financiador, o papel do investidor institucional vai ser diferente, né? E no setor mineral existe ainda a figura de mecanismos alternativos de financiamento, né, como royalty, como streaming, que têm se tornado cada vez mais populares. Então, quando a gente fala de financiamento de mineração, há uma série de questões anteriores que a gente tem que considerar. Uhum. Bom, Pedro Paulo, como é que o BNDES trabalha com essas empresas e financiadores internacionais interessados em investir no setor produtivo brasileiro? Bom, Maria Amélia, essa é uma ótima pergunta, porque me dá a oportunidade de falar um pouco do que o banco tem construído nos últimos anos. Então, é um pacote... Tem o gancho do Adriano, né? Que ele fala que depende muito do nível em que está o projeto, não é isso? Exatamente. Então, quando a gente fala de setor produtivo como um todo, né, ao impulsionarmos o investimento em novas capacidades, você tem um tripé, eu diria. Tá? Então, o banco tem avançado muito nos últimos anos, não só com soluções financeiras propriamente, mas também na área de estruturação de projetos. Então, quando nós olhamos para concessões de infraestrutura, por exemplo, o banco ele fornece um trabalho bastante especializado
de estruturação e modelagem dessas concessões em parceria com os entes públicos, de forma a prover um modelo de financiamento que seja atrativo aos investidores e às empresas que vão tomar o risco daquele empreendimento. Então, tanto a fala do Adriano quanto da Cíntia, ela tem muito a ver com essa compatibilização entre as características, riscos, incertezas envolvidas, tudo que vai ser considerado na modelagem do empreendimento, o retorno que pode ser esperado a partir daquele empreendimento, com as características do capital a ser investido. Então, nós temos os conjuntos de investidores, são diversos, né? Nós temos fundos de investimento, nós temos bancos investindo, nós temos empresas muito capitalizadas que são especializadas ou não, né? Temos empresas muito capitalizadas no setor de mineração, temos investidores que construíram, né, o seu capital a partir do setor de mineração ou de outros setores. Então, é uma gama variada de investidores de conhecimento, com conhecimentos distintos sobre os setores e que, portanto, nós precisamos trabalhar muito bem essa compatibilização. Então, eu diria que esse é o segredo, o BNDES tem se especializado para isso. Então, tanto com a estruturação de projetos, com o capital de risco, uma participação muito forte via fundos de capital, né, provendo em parceria com outros investidores um investimento que tem uma propensão maior a riscos iniciais, né, em empreendimentos que estão ali no seu começo, e também numa dívida mais estruturada, até mesmo project finance, que olha já para uma fase de construção, de implantação de um determinado empreendimento. No caso aqui da mineração, seria uma fase de desenvolvimento de mina. Tá? Então, eu diria que é essencial essa compatibilização. Portanto, as empresas e financiadores interessados em investir, né, eles podem encontrar no BNDES essa parceria, né, de discutir a fundo as características do projeto que podem permitir esse casamento entre os investidores e o empreendimento a ser viabilizado. Pegar carona no que disse o Pedro, porque esse é um ponto bastante importante. Na sua pergunta mesmo, você falou de empresas e financiadores internacionais, né? Então, o setor mineral, e sobretudo quando a gente fala de empreendimentos de médio e de grande porte, ele é um setor bastante internacional, né? Ele não se resume ao mercado brasileiro. É muito comum que empresas de médio e de grande porte, elas busquem em outros países, também, além do Brasil, investidores para que, de certa maneira, participem daquele investimento e financiem aquele investimento, né? E talvez uma pergunta aí é por que, então, que uma empresa sai do Brasil e vai, por exemplo, para o Canadá buscar um investidor? Uma empresa brasileira resolve abrir o capital, por exemplo, da empresa controladora dela no Canadá, né? E essa é uma pergunta que eu acho que demandaria um episódio específico, né, do podcast para isso, mas talvez o que eu possa agregar aqui é que existe todo um ecossistema, né, já muito bem desenvolvido em países com tradição na mineração e com tradição de financiamento e de investimento em mineração. Então, lá existe não apenas, né, uma bolsa de valores que tradicionalmente tem empresas que atuam no setor mineral, mas existem investidores institucionais já muito bem estabelecidos, existem técnicos com bastante expertise na análise de projetos para investimento, e eu acho que aqui no Brasil esse ecossistema ainda está se desenvolvendo. Ele já já está bem mais desenvolvido do que no passado, do que algumas décadas, né? Mas ainda é um mercado em desenvolvimento aqui no Brasil. E então, voltando àquela sua primeira pergunta, quando se fala de política, né, que facilite o financiamento, me parece que uma política adequada seria aquela que permite que se desenvolva
essa cultura de investimento na mineração e esse conjunto de entidades, de pessoas, né, de técnicos, de conhecedores do setor mineral. Então, seria uma política que tem a ver com o estímulo do setor. E eu acho que o papel do BNDES é fundamental, porque ele vai ser justamente um dos principais participantes, né, desse setor mineral, ou, melhor dizendo, desse setor de investimento em mineração. Uhum. E, Cíntia, como é que os investidores podem identificar empresas do setor produtivo que têm um compromisso forte com as práticas ESG e como que as empresas podem criar valor a longo prazo ao adotar práticas ESG? Que hoje é tão importante, né? Claro, o ESG, a gente tem algumas formas de viabilizá-los, vamos chamar assim. A principal delas passa pela transparência, né? Seja eu um acionista da empresa, ou seja eu uma pessoa interessada em ter conhecimento de uma informação, de uma empresa, pode estar no meu território ou não, pode estar, né, no meu estado, pode estar no meu país ou não, a gente precisa ter transparência, precisa obter essa informação de uma forma rápida, né? Então, a transparência é um dos principais valores para o ESG, porque eu posso verificar se na prática aquilo que ela diz que faz no seu informe a investidores, o que está informado no seu site, se aquilo acontece. Se eu encontrar com um funcionário de uma empresa e fizer uma pergunta, será que ele saberá me responder? E o ESG hoje ele está tomando outras proporções, Maria Amélia. Hoje você já tem alguns institutos que estão certificando melhores práticas em ESG. Isso é muito interessante porque eu valorizo a prática daquela empresa, né? Então, a gente tem recomendações, melhores práticas e temos certificações. Mas o mais importante que eu chamo a atenção é a transparência, é respeito às comunidades, é respeito aos valores que a empresa diz que se coloca para a sociedade, respeito à integridade, respeito aos funcionários, transparência fiscal, que é tão importante que a gente fala por aí, respeito ao meio ambiente. Então, a gente tem uma série de boas práticas, né, que são cada vez mais importantes. E a forma de eu captar recursos, já que eu estou falando de mecanismos de financiamento, para uma empresa que tem boas práticas, adesão ao ESG, ela pode ter acesso a outros tipos de recurso do que aquela empresa comum, não é mesmo, Adriana? Uhum. Todo mundo aqui complementando, mas esse é um assunto que eu gosto bastante e é muito interessante você trazer para o debate, Maria Amélia, essa questão do ESG. Eu tenho um ponto de vista bastante particular de que temas ambientais e temas sociais, sobretudo, eles não são novidade no setor mineral. O setor mineral trata do E e do S há várias décadas, né? Em razão, por exemplo, da própria natureza da atividade, que é uma atividade que causa impacto, né, ambiental, e também em razão do fato de que o empreendimento vai ter que se desenvolver no local em que se encontra a jazida. E muitas vezes há uma comunidade naquele local, e não raro, esse local ainda não tem uma presença tão efetiva do Estado, ainda é um local que precisa de maior investimento para que ele possa se desenvolver. Dito isso, apesar de, então, o setor mineral ele já ter bastante familiaridade com temas ambientais, bastante familiaridade com temas sociais, o que eu acho que mudou nos últimos anos, e daí a ascensão, né, dos pilares ESG, é que esse era um tema que era muito ligado à própria operação. E agora, os próprios investidores, no momento de decidir se vão investir em um determinado projeto, eles levam em consideração de forma mais cuidadosa a performance da empresa em temas ambientais, sociais e de governança. Então, o que houve foi que uma migração dessa preocupação para que ela não mais estivesse apenas no aspecto operacional da empresa, mas passasse também a influenciar as decisões de investidores, influenciar as decisões de quem
compra ações de uma empresa, influenciar as decisões de quem empresta dinheiro para uma empresa. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado em vários projetos de financiamento, em várias operações de financiamento de projetos minerais, e tem se tornado bastante comum a inclusão de cláusulas no contrato de financiamento, cláusulas que exijam determinadas métricas de performance em temas ESG. E já vi, inclusive, situações em que a empresa ela só vai fazer jus a uma parcela do financiamento, ela só vai conseguir receber uma parcela do financiamento que foi oferecido a ela, caso ela atinja determinados patamares de desempenho nesses temas ESG. Então, eu acho que vai muito além de simplesmente informar, né, quais são as iniciativas da empresa em temas ESG. As preocupações ESG, elas têm, de fato, determinado as decisões que são tomadas quanto ao financiamento deste ou daquele projeto. E poderão sim existir projetos que não vão conseguir ser financiados ou que serão financiados a um custo muito maior, caso os patamares de desempenho daquela empresa quanto a questões ESG, eles não sejam satisfatórios. Uhum. Adriano, Pedro Paulo, você quer complementar alguma coisa que o Adriano falou? Sim, Maria Amélia, esse tema, de fato, ele é de fundamental importância, né? Hoje, para todos os financiadores, investidores em geral, né? Nós vemos isso muito forte que o Adriano falou, o investidor ele procurando não só mais um retorno econômico, mas também um retorno ambiental e social. E a mineração aí ela tem um papel extremamente relevante, como o Adriano também colocou, né? Muitas das vezes a mineração ela ocorre em locais onde ainda não há, né, muita presença do Estado ou muita infraestrutura desenvolvida. E quando ela é bem feita, né, em termos ambientais e sociais, eu costumo dizer que quando chega uma mineração sustentável, chega o desenvolvimento, porque é uma atividade que ela depende daquela rigidez locacional da jazida e ela traz um volume de investimento em geral muito significativo para regiões que não teriam um grande potencial de atração, justamente por ainda não terem grande disponibilidade de infraestrutura. E mais um ponto interessante que o Adriano comentou foi sobre os financiamentos que são vinculados a alguma métrica ESG. O BNDES ele tem um financiamento disponível hoje justamente com essas características. A gente chama de um linked loan, né, que é um financiamento totalmente atrelado à performance ESG da empresa a partir do alcance de determinados indicadores negociados em contrato, né, como foi bem pontuado aqui também. Então, a partir do momento que a empresa atinge determinados indicadores, no caso desse crédito ESG do BNDES, ela faz jus a uma taxa de juros menor, conforme ela vai alcançando os indicadores definidos em contrato. Então, de fato, essa é uma característica não só do BNDES, o Adriano expôs aqui uma visão mais ampla, né, diversos financiamentos trabalhando dessa forma, e o investidor direto também, quem adquire participação em uma empresa, hoje está muito consciente de que a performance ambiental e social daquela empresa vai permitir que ela tenha um caminho de maior sucesso no futuro. Então, é algo que retroalimenta. Então, não se vislumbra mais um grande potencial econômico dissociado de uma boa condução ESG das companhias. Uhum. Eu vou voltar para o Adriano, já que a gente falou em métricas. Adriano, como é que as empresas que necessitam destes investimentos devem trabalhar na apresentação dos projetos, traçando metas e garantias também? Pois é uma ótima pergunta, Maria Amélia, porque vai depender muito do que a empresa tem naquele momento. Então, se ela está ainda num estágio intermediário, um pouco mais desenvolvido de pesquisa mineral, ela ainda não tem
uma bagagem em termos de informação muito robusta para apresentar para o financiador. Isso significa que, ou para o investidor, né? Isso significa que o investidor ele vai participar, né, com um risco maior. Né? Voltando àquela comparação que o Pedro fez no início da nossa conversa, é como se ele estivesse investindo em uma possível nova tecnologia, né, quando se a gente compara com a inovação. E há uma série de riscos no setor mineral. Né? O setor mineral ele é composto por riscos de diferentes naturezas, que não envolvem apenas o risco geológico, né? Mas a gente está falando também do risco legal, risco político, risco econômico, o próprio risco ambiental, risco social, risco operacional. Quer dizer, tem um conjunto muito grande de fatores que podem impedir que aquele investimento ele tenha retorno. Então, quanto mais cedo, maior a incerteza. Quanto mais desenvolvido o projeto, a incerteza ela não vai deixar de existir, mas ela é apenas reduzida. A partir do momento em que a empresa já foi capaz de demonstrar que ela tem um recurso mineral, ou até mesmo uma reserva mineral, eu tenho aí uma redução bem significativa do risco geológico, que também não vai desaparecer. Mas ainda tem outros riscos, né? Então, o investidor, ele quer saber, obviamente, se a empresa ela é detentora do projeto, se ela é dona do projeto, se o direito minerário está regular, né, se está em nome dela. O investidor vai querer saber se as licenças já foram obtidas, e aí a gente não está falando só de licença ambiental, mas muitas vezes há uma série de outras aprovações que são necessárias, às vezes aprovações de órgãos relacionados à terra, como o INCRA, às vezes aprovações de órgãos ligados ao patrimônio histórico, como o IFAM, então, e vários outros órgãos, né? Então, caso não tenham sido obtidas as licenças, e é bastante comum que não tenham sido ainda, o investidor ele vai querer saber o que foi feito até então, né? Quais as licenças já foram obtidas e o que vai ser feito, qual que é a estratégia para obter aquilo que falta ser obtido. Então, a partir do momento em que uma empresa de mineração ela consegue, por exemplo, uma licença de instalação, uma LI, isso reduz significativamente, mesmo depois da LP, né, da licença prévia, mas a LI ela é um marco importante que vai permitir à empresa obter a concessão de lavra, mas costuma, inclusive, ser anunciado pela empresa, caso ela tenha investidores, porque é um fator de valorização do empreendimento, é um fator de valorização daquele projeto e até mesmo de valorização das ações daquela empresa. Então, os investidores eles acompanham, né, de forma muito cuidadosa em termos de licenciamento, o que já foi obtido, o que já falta, o que ainda falta ser obtido e qual que é a estratégia que a empresa vem desenvolvendo para isso. E por último, né, que você mencionou também, quais são as garantias, e aí vai depender do tipo de investimento. Agora, se a gente está falando de um project finance, por exemplo, as garantias vão ser todas aquelas que forem possíveis de ser dadas pelo tomador do empréstimo, né, pela empresa dona do projeto. Então, a gente está falando aí de garantia sobre as ações da própria empresa, garantia sobre o imóvel, caso seja dela, garantia sobre o direito minerário, garantia sobre a produção, garantia sobre os equipamentos. Então, o pacote de garantia ele pode ser bem robusto. E o propósito disso é justamente reduzir a exposição ao risco do financiador, para que, caso o projeto dê errado, pelo menos ele tenha a possibilidade de recuperar uma parte do investimento por meio da execução das garantias, né? Ou, obviamente, caso a empresa detentora do projeto ela não cumpra as obrigações do contrato de empréstimo, para que o financiador ele possa, de alguma maneira, salvar o projeto, seja com mecanismos de step-in, ou seja, por meio da venda a terceiros. É um mecanismo bastante complexo, mas que, de certa maneira, viabiliza o próprio acesso a recursos em Project Finance. Uhum. E aí, então, eu vou perguntar para a Cíntia qual que é o principal desafio do setor
mineral para garantir esses investimentos? Bom, nós temos talvez a benção geológica, que nós temos uma grande diversidade de projetos no Brasil, né? Então, temos mais de talvez 100 tipologias minerais conhecidas no Brasil, com perspectivas de desenvolvimento. Mas como é que eu trago isso, né, da fase de pesquisa mineral para a fase de projeto, né? O Adriano e o Pedro colocaram muito bem aí essa cadeia desde a fase de descoberta de um projeto, de um potencial alvo, mas como que eu trago isso para a viabilidade também econômica, olhando aí para esse olhar do ESG. Tem que ser um bom projeto para todo mundo, para o território, para a sociedade, para o investidor, né? Então, a gente precisa de informações econômicas, precisa de informações geológicas. Eu vou obter isso com o Serviço Geológico do Brasil, vou obter isso com a Agência Nacional de Mineração, eu vou fazer a minha pesquisa mineral. Hoje, majoritariamente, a pesquisa é realizada por particulares no Brasil, então daí que advém essa necessidade toda de capital. A gente tem pouco conhecimento geológico, Maria Amélia, e isso é uma das coisas que nos coloca como entrave, né? A escala para um projeto de mineração me trazer boas informações geológicas, a ideal é 1 para 20 mil, 1 para 50 mil. O Brasil tem uma grande deficiência nesse mapeamento geológico, né? Então, a gente está falando, por exemplo, conhecimento da região amazônica está em 1 para 250 mil, enquanto eu vou ter outros países mineradores, como Canadá, Austrália, África do Sul, que já trabalham com a escala 1 para 20 mil. Mas como é que eu trago o Brasil para frente, né, nessa parte de conhecimento geológico? Eu preciso de uma participação de muitos atores envolvidos, e aí sim eu tornar viável o conhecimento para trazer aquilo como um projeto de fato de mineração para a implementação de algo que tenho no Brasil. E aproveitando, já que você está falando em risco geológico, né, que é um dos maiores desafios aí, como é que o setor tem trabalhado para reverter essas dificuldades? Bom, estamos buscando aí, primeiramente, fortalecimento dos entes públicos. Eu mencionei 2 entes muito importantes. O Serviço Geológico do Brasil, ele está lá na nossa Constituição, mapeado como um ente importante para esse conhecimento geológico. Isso é dever do Estado, proporcionar o que temos de conhecimento para o Brasil, e depósito dessas informações estarão também na Agência Nacional de Mineração por conta da pesquisa que esse ente privado está realizando. Então, ele obtém uma autorização junto à Agência Nacional de Mineração, faz o seu relatório de pesquisa. Lembra que eu falei lá no início, o relatório de pesquisa eu posso tê-lo positivo ou negativo, né, para aquele projeto que eu estava buscando. Seja ele positivo ou negativo, eu tenho que fazer o depósito, é uma obrigação na hora que eu pedir aquela autorização de pesquisa na Agência Nacional de Mineração. Então, hoje, a gente tem diversos atores no território trabalhando com essa forma de conhecimento geológico. Talvez o privado seja um braço importante, já que eu não consigo, o Estado, né, via Serviço Geológico do Brasil, caminhar na mesma velocidade que o mercado, principalmente o mercado de mineração, gostaria. Então, na hora que eu tenho a informação geológica, um privado, ele pode estar começando do zero um projeto, ou ele pode estar captando informações junto à Agência Nacional de Mineração, seja via edital de disponibilidade, seja via leilões da CPRM, de algo que já foi pesquisado e conhecido por um outro que já passou naquela área. Vou chamar aqui o Adriano. Adriano, me ajuda aí com essa pergunta. Não, eu queria só complementar uma coisa que você comentou, Cíntia, né? A gente está falando bastante de risco geológico e as empresas de mineração e os investidores no setor, eles estão super acostumados com o risco geológico, que pode ser maior ou menor dependendo do projeto, né?
assim como estão acostumados com outros riscos também. Eu acho que, em termos de setor, o principal risco no que diz respeito ao desenvolvimento de projetos é aquele risco que ele não é inerente ao setor e ele decorre de ineficiências, seja ineficiências da própria empresa, seja ineficiências do setor público. E nesse ponto, eu acho que o país ele tem um espaço grande para melhora na interlocução entre os vários órgãos envolvidos. E eu digo isso porque, como eu comentei mais cedo, para que um projeto ele seja totalmente licenciado, ele vai depender da manifestação de vários órgãos. Por exemplo, o direito minerário, a autorização de pesquisa é otorgada pela ANM, a concessão de lavra pode ser pela ANM ou pelo Ministério de Minas e Energia, mas o licenciamento ambiental, por exemplo, na maior parte dos casos, vai ser conduzido pelo órgão estadual, órgão ambiental estadual. E muitas vezes esse órgão ambiental estadual vai desenvolver algum tipo de interlocução com outros órgãos, tanto estaduais como federais. Então, essa conversa interinstitucional que existe, esse diálogo interinstitucional que existe, muitas vezes ele não acontece da forma mais eficiente e no tempo que seria esperado pelo investidor. Então, acho que aí o país tem um espaço para melhora bastante significativo. Uhum. Aí, então, cabe uma pergunta: o Brasil ainda investe pouco em pesquisas geológicas? É uma boa pergunta, né? Talvez a pessoa que melhor possa responder aqui seja o Pedro. Pois Pedro. Eu queria só comentar reforçar que, como a Cíntia disse, pesquisa geológica também é feita pelo setor privado, e o setor privado reporta para a ANM os resultados das pesquisas que faz. Né? Perfeito, Adriano. Então, vamos lá, Pedro. Vamos lá, Maria Amélia. A resposta é infelizmente sim. Infelizmente, sim. O Brasil ele tem, historicamente, um volume de investimentos em pesquisa mineral, quando nós olhamos para os metais não ferrosos, de cerca da metade, né, do investimento em pesquisa mineral de alguns pares nossos aqui na América Latina, como, por exemplo, o Chile e o Peru. Né? Mesmo o Brasil tendo um território cerca de 7 vezes maior que esses nossos pares aqui de América Latina. Então, de fato, é um investimento muito inferior, né, a esses países. E a explicação passa muito pelo que foi colocado aqui, tanto pela Cíntia quanto pelo Adriano. Né? Essa combinação entre a segurança provida pelo conhecimento e pelos processos envolvidos na tramitação de um projeto de mineração com a entrada do capital privado. Né? Então, essa é uma grande parceria. Eu diria que o setor de mineração ele por natureza, um setor de parceria público-privada muito forte, talvez mais forte até que outros setores, porque numa fase muito inicial, né, uma prospecção onde o teu objetivo é conhecer um pouco da história, inclusive de formação geológica daquele território, ele depende, sim, de um investimento, em geral, público, realizado pelos serviços geológicos que atuam nos diferentes países. Aqui não é diferente, mas a partir dessa informação inicial é preciso prover meios para o capital privado entrar fazendo o investimento ali mais à frente, né? Conhecendo realmente aquele solo, aquele subsolo, fazendo outros tipos de investimento até que ele chegue a um nível de certeza adequado para partir ao desenvolvimento da mina. E é interessante que nós falamos aqui do Serviço Geológico e da ANM como detentora das informações que são obtidas pelas empresas. O Brasil precisa unificar isso. O Brasil precisa que as informações geradas pelas empresas elas sejam acessadas pelo Serviço Geológico para que se tenha uma visão integrada, né, do potencial geológico de cada região do país. Então, isso eu vejo como algo fundamental para nós avançarmos em prover conhecimento mais detalhado para as empresas. Eu vou citar alguns exemplos aqui, Maria Amélia, muito interessantes. A Cíntia falou muito bem que as empresas elas precisam
repassar à ANM aquelas pesquisas que também não foram bem-sucedidas. E eu acho muito curioso um caso que eu ouvi de uma pesquisa que envolveu um furo de sondagem. Aí quem atua no setor vai entender bem o que nós estamos falando. É um furo que você extrai ali um material a determinada profundidade para conhecer qual o potencial de haver um elemento ali interessante para você explorar. E aí foram feitos furos de 200 metros e a pesquisa não foi bem sucedida. E uma empresa que depois atuou na mesma região fez um furo de 230 e encontrou um ótimo resultado. Né? Um outro exemplo é de uma área que possa estar sendo pesquisada hoje com interesse num determinado mineral e não ser bem sucedida para esse mineral, e lá mais à frente, por condições de mercado que coloquem um outro elemento numa condição de preço bastante atrativa, aquela mesma área pode ser reanalisada e, de repente, se descobrir que é uma área muito interessante para esse novo elemento que está com um preço muito mais alto do que houve no passado. Nós vemos isso ocorrer no mercado de lítio, por exemplo. Tá? Então, é muito importante essa unificação do conhecimento sobre a geologia, como forma, inclusive, de prover mais segurança para as empresas entrarem e investirem numa etapa mais avançada de exploração mineral. Cíntia, quer complementar alguma coisa? Quero sim, Maria Amélia. Pedro colocou muito bem aí esse ponto, né, das pesquisas e da integração dos sistemas. Isso aí é uma dor do setor mineral que, infelizmente, uma série de sistemas e uma série de informações ainda não estão integradas, por isso que é muito importante a gente fortalecer o ente público, seja o Serviço Geológico do Brasil, seja a Agência Nacional de Mineração, porque a gente traz um ganho para toda a sociedade de conhecimento, né, do nosso território mineral, dos nossos recursos minerais. Mas voltando um pouquinho aí à sua pergunta, se o Brasil investe em pesquisa mineral, eu quero lembrar que lá na Agência Nacional de Mineração, eu mencionei que a gente tem uma obrigação daquele que fez o pedido de um registro de pesquisa, né, de uma declaração de pesquisa, que é a Declaração de Investimento de Pesquisa Mineral, conhecido como DIPEM. Essa DIPEM, a gente tem os dados históricos e o último dado disponível é do ano de 2021, no site da Agência Nacional de Mineração, e o investimento em pesquisa mineral ele está ascendente depois de uma leve queda. Isso mostra um otimismo dos mineradores, daqueles que estão trabalhando com pesquisa mineral, que estão interessados em conhecer um pouco mais, né, da poligonal, que eles fizeram a solicitação ali para esse requerimento de pesquisa. Então, isso traz uma informação de otimismo para empresários do setor de pesquisa mineral do Brasil. Mas um outro instituto que também trabalha medindo aí a temperatura do mercado é o Fraser Institute, uma organização canadense que faz uma pesquisa com empresários de mineração, né, executivos de mineração de todo o mundo, e aí faz um ranking internacional de províncias minerais. O Brasil é colocado como uma única província, apesar do nosso tamanho, mas eu tenho, por exemplo, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, na própria Argentina, eu separo o país em províncias minerais. Então, é um total de 84 províncias minerais que são medidas. O Brasil está bem do ponto de vista de melhores práticas do potencial mineral. Como é que é a atração da perspectiva mineral? A gente está ranqueado, em 2021 também a última pesquisa, em 40 de 84 províncias minerais. No momento que a gente faz uma outra pergunta, e a atração de investimento? O Brasil é um país atrativo para eu levar o meu investimento em exploração mineral? O Brasil está mais ou menos aí. Nós estamos na posição 51 de 84. Mas, assim, e outro conjunto? A gente falou sempre que é uma avaliação multidisciplinar na hora que eu estou trabalhando o investimento em um projeto de mineração. E como é que é a percepção política do país, a percepção do regulatório, a segurança jurídica do país? Aí a gente cai mais ainda nesse ranking. O Brasil está colocado na posição 68 de 84.
E por que eu trago aqui esses índices? Né? Em melhores práticas estamos na posição 40 e na percepção política estamos na posição 68. Isso acaba aumentando o custo do meu capital. Na hora que eu falo que eu tenho um projeto no Brasil, eu faço um financiamento hoje para a parte de pesquisa mineral, majoritariamente é um financiamento para capital internacional no Brasil, porque estamos falando aqui como trabalhar esse mercado brasileiro, aumenta o meu custo de capital na hora que eu informo ao meu investidor que eu vou trazer esse projeto para o Brasil. Então, é muito importante a gente trabalhar do ponto de vista regulatório, fortalecimento das instituições, alavancar esse mercado aqui no Brasil, como que a gente pode melhorar a atratividade do Brasil. Lembrando que um projeto de mineração, um capital, ele concorre no mundo inteiro aonde ele é mais atrativo para poder se instalar, não é mesmo, Adriano? Sem dúvida, Cíntia, e todos esses fatores eles são muito levados em consideração pelo investidor, tanto na hora de decidir onde investir, como na hora de precificar, né, qual que vai ser o investimento destinado a esse ou aquele projeto nesse ou naquele país. Né? Uhum. Agora, para a gente poder encerrar, existe uma rede de pontos focais formada por representantes de órgãos e instituições públicas e entidades privadas que visa aí promover condições que favoreçam o financiamento da mineração no Brasil. A gente está falando da Invest Mining. Cíntia, eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, como é o trabalho da rede na busca por investimentos e quais os resultados que já podem ser comemorados pelo setor com essa rede. Pois então, Maria Amélia, a gente tem aqui a felicidade de estar com 2 parceiros da rede Invest Mining. A ideia de se conceber a rede de investimentos foi justamente trazer a expertise de cada uma das entidades que já atuam no mercado brasileiro, que fomentam, de certa forma, projetos de mineração e os mecanismos de financiamento da mineração. Então, a gente trouxe os agentes financiadores, né, que são os bancos e as agências de fomento. A gente trouxe as associações setoriais, assim como o Instituto Brasileiro de Mineração, a Agência Brasileira de Pesquisa Mineral e Mineração, a Câmara Brasileira Comércio Brasil-Canadá, a ADIMB, Associação Brasileira de Desenvolvimento da Tecnologia Mineral. A gente trouxe a CNI, parte importante, governo e reguladores, né? Então, trouxemos a Secretaria de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Mineração, conversamos com a CVM, com a B3, outros parceiros são os escritórios jurídicos, a exemplo do que o Adriano Trindade representa aqui, e outras instituições certificadoras, como a CBRR, que é a Comissão Brasileira de Recursos e Reservas, que são colaboradores, a CPRM, com o Serviço Geológico do Brasil, a Embrapi, a FINEP, e uma série de bancos que apoiam, que já fazem investimentos para a mineração, seja do ponto de vista de fundos que acompanham as ações das empresas, seja do ponto de vista de financiadores para projetos que já estão no Brasil. Então, essa rede de investimento da mineração, ela é formada por multiatores. No momento, a gente está com a liderança do colega Miguel Neri, representante da Associação Brasileira de Pesquisa Mineral, a BPM, e estamos sempre conversando com muitos atores. Pedro, quer me complementar? Você é um forte parceiro lá, atuante na rede da mineração. Você é muito breve, Cíntia, você já comentou muito bem, né? O objetivo é justamente buscar desenvolver e acelerar o desenvolvimento, eu diria, desse ecossistema que foi comentado aqui no início da nossa conversa, né? Esse ecossistema de financiamento da mineração, nós entendemos que ele vai ser melhor desenvolvido ou num prazo mais curto, quanto mais houver a troca de experiências entre esses diversos atores. E esse foi o objetivo quando nós trabalhamos na idealização da rede e contamos aí com uma adesão realmente muito forte das diversas instituições, reconhecendo que, de fato, né, o Brasil precisa avançar em promover essa cultura, né, precisa reconhecer
de uma melhor forma o seu potencial, né? Quando nós olhamos para a balança comercial, só para dar um exemplo, né, a mineração ela sempre traz uma contribuição muito significativa, né? No ano de 2021, onde nós batemos um recorde de valor de produção mineral, nós vemos exportações e um saldo comercial mineral que ele correspondeu a um valor de equivalente a 80% do saldo da balança comercial brasileira. Então, ele tem um papel muito relevante junto com o agronegócio no país, mas que nem sempre é tão lembrado. Nós também comentamos aqui o papel da mineração quando ela chega em locais menos desenvolvidos e ela traz ali consigo também investimentos vultuosos em infraestrutura, e são, muitas das vezes, investimentos que vão representar o início de uma atividade econômica mais pujante naquela região. Então, esse é o objetivo da rede, promover essa troca, incentivar que sejam debatidos novos mecanismos e ampliados os canais de acesso ao investidor. Então, aquele que está com um projeto de mineração, que tem boas informações, que está avançando ou precisando de recursos para avançar na sua pesquisa, o que a rede intenta é prover uma maior facilidade de acesso a recursos para esses investidores. Bom, só para quem está nos ouvindo, no próximo episódio, nós vamos falar sobre o financiamento do setor produtivo, com foco na rede de investimentos, que é para desenvolvimento e atração de investimentos para mineração especificamente, ou seja, a gente está falando do Invest Mining, e aí você fica ligado que no próximo episódio a gente já vai tratar desse assunto. Eu vou agradecer a presença do Pedro Paulo Dias Mesquita, gerente de mineração e transformação mineral no BNDES e ex-secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia. Pedro Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no Pode Minerar. Obrigado, Maria Amélia, foi ótimo. Nós teríamos assunto aqui para mais muitas horas, eu diria, mas acredito que nós conseguimos passar um recado, uma visão interessante sobre as características envolvidas no financiamento ao setor. Espero que ajude tanto aos empreendedores quanto a investidores que estão aí buscando atuar na mineração. Queria agradecer também a presença da Cíntia de Paiva Rodrigues, gerente de P&D do IBRAM. Cíntia, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Maria Amélia. Um excelente espaço para falarmos dessa área apaixonante que é a mineração. E, claro, como o Pedro colocou, a gente sempre deixa a porta aberta para falar mais horas e horas a respeito. Deixo também o convite para visitarem o site das instituições parceiras, como também da Invest Mining. O site é www.investmining.com.br. Muito obrigada, e gostaria de agradecer também a participação do Adriano Drummond Trindade, advogado especialista em política mineral e regulação do setor, do escritório Matos Filho Advogados. Muito obrigada, Adriano. Muito obrigado, Maria Amélia. Como eu disse, é uma satisfação estar aqui e a gente espera que com essas conversas a gente possa contribuir para o desenvolvimento do setor. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM, está disponível para você por aqui semanalmente. Para não perder os próximos episódios, siga o podcast no nosso agregador e no seu agregador aí de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil e o trabalho do IBRAM, acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.